Professora de inglês. O primeiro tema é porque o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Preservar a memória é uma das formas de construir a história. E pelo disputa da memória, dessa história que nos últimos 32 anos se comemora no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. Nessa data, em 1695, foi assassinado Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo de Palmares, que se transformou em um grande ícone da resistência negra ao escravismo e à luta pela liberdade. Para o historiador Flávio Gomes, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a escolha do 20 de novembro foi muito mais que uma simples oposição ao 13 de maio. Os movimentos sociais escolheram essa data para mostrar o quanto o país está marcado por diferenças e discriminações raciais. Foi também uma luta pela visibilidade do problema, e isso não é pouca coisa, pois o tema do racismo sempre foi negado dentro e fora do Brasil, como se não existisse. Há 32 anos, o poeta gaúcho Oliveira da Silva sugeria ao seu grupo que o 20 de novembro fosse comemorado como o Dia Nacional da Consciência Negra, pois era mais significativo para a comunidade negra brasileira do que o 13 de maio. 13 de maio, traição da liberdade sem asas e fome sem pão. Assim definia Silveira o dia da abolição da escravatura. Em um de seus poemas, em 1971, o 20 de novembro foi celebrado pela primeira vez. A ideia se espalhou por os movimentos sociais da luta contra a discriminação racial e no final dos anos 1970 já aparecia como proposta nacional do movimento negro unificado. Bom, agora vamos falar da parte do negro que mais se destacou nos últimos tempos. Vou falar de Jimi Hendrix. Johnny Halle Hendrix, mais tarde nomeado para James Marshall Hendrix. Seattle, 27 de novembro de 1942. Londres, 18 de setembro de 1970. Foi um guitarrista, cantor, compositor e produtor norte-americano, amplamente considerado um dos mais importantes guitarristas da história do rock. Como guitarrista, ele inspirou-se nas inovações de músicos do blues, como tal B.B. King, Albert King e Bonnie Walker, assim como os guitarristas da R&B, White and Blues, tais como os Kurt Martin. Jimi Hendrix é considerado por muitos como o maior guitarrista de todos os tempos. Ademais, ele ampliou a tradição da guitarra no rock, apesar de guitarristas anteriores como Dave Davis, do The Kings, e Peter Townshend, do The Word, terem empregado recursos de feedback, microfonia, distorção e outros efeitos especiais. Já Hendrix, graças às suas raízes no blues, na soul music e no R&B, foi capaz de usar esses recursos de uma forma transcendida suas fontes. Ele também foi um letrista, cujas composições foram tocadas por inúmeros artistas. Como produtor musical, foi um dos primeiros a usar o estúdio de gravação como uma extensão das suas ideias musicais. Assim, a sua importância como estreia no rock coloca ao nível das figuras como Jim Morrison, do The Doors, Chuck Berry, John Lennon e Paul McCartney dos Beatles, Elvis Presley e Freddie Mercury do Queen, Bob Dylan e Mick Jagger dos Rolling Stones. Juventude antes de ser profissional. Nascido em Seattle, Washington, Hendrix cresceu tímido e sensível, tendo de ser o responsável por cuidar de seu irmão mais novo, Leon Hendrix, profundamente afetado por problemas familiares tais como o divórcio de seus pais em 1951, a morte de sua mãe em 1958, quando ele tinha apenas 16 anos. Era muito afeiçoado à sua avó materna, que possuía sangue Cherokee, que incutiu no jovem Jimmy um forte sentido de orgulho de seus ancestrais nativos norte-americanos. No mesmo ano, o seu pai, chamado Hal Hendrix, deu-lhe um ukulele, instrumento de 4 cordas introduzido no Havaí pelos portugueses no século XVII, e posteriormente comprou por apenas $5 uma guitarra acústica, pondo no caminho de sua futura vocação. Depois de tocar com várias bandas locais de Seattle, Hendrix alistou-se no exército, juntando ao 101A, Divisão Aerotransportada, 101 Airborne Division, baseada no Fort Campbell, em 80 km da cidade de Nashville, no Tennessee. Como paraquedista, ali serviu por menos de um ano e recebeu dispensa médica após fraturar o tornozelo.
em um salto. Mais tarde ele diria que o som do ar assoviando no paraquedas era uma das fontes de inspiração para o seu som espacial na guitarra. Não há nenhum registro médico no exército americano sobre a dispensa de Hendrix. Em 2005, Charles Cross, que foi autor da biografia do líder Nirvana, Kurt Cobain, publicou no seu livro Home for Mirrors que o guitarrista alegou estar apaixonado por um dos seus colegas de seu agrupamento, numa visita ao serviço psiquiátrico em 1962, em Fort Campbell, estado de Kentucky. Aquilo era mentira, segundo Cross, que relata a preferência do músico por mulheres. Ele queria apenas escapar do exército para se dedicar à música. Hendrix se alistou como voluntário para a Guerra do Vietnã. Nunca esteve em combate, porém as suas gravações tomaram seus favoritos entre os soldados que lá lutavam. Inicialmente, levou uma vida precária, tocando em bandas de apoio e músicos soul e blues, como Curtis King, B.B. King e Blight Richard, em 1965. Sua primeira aparição destacada foi com Yes Brothers, principalmente no Festival em 1965. Morte. Hendrix permaneceu na Inglaterra e no trágico dia 18 de setembro foi encontrado na cama do quarto de um hotel onde estava com uma namorada alemã, Monica Diamond, desacordado após ter tomado 9 pílulas de Vesperax, forte analgésico, tendo em seguida se asfixiado em seu próprio vômito. O laudo do hospital disse que Hendrix chegou ao hospital já morto. Seu corpo foi mandado de volta para casa enterrado em Greenwood Memorial Park, em Hampton, estado de Washington, nos Estados Unidos. Legado. Parte do estilo de Hendrix deve ser o fato de ele ter sido um canhoto que tocava uma guitarra para destros, virada ao contrário, com suas cordas invertidas. Embora ele usasse diversos modelos de guitarra, durante sua carreira incluiu uma Gibson Flying V, que ele decorava com motivos psicodélicos. Sua guitarra preferida, que será sempre associada a ele, é a Fender Stratocaster Strat. Ele comprou sua primeira Strat em 1965 e usou quase constantemente durante o resto de sua vida. Foi construído também o Memorial Jimi Hendrix em Fehmarn, na Alemanha. Hendrix foi também constante na procura de novos efeitos de guitarra. Ele foi um dos primeiros guitarristas a se lançar além do palco a explorar por completo as totais possibilidades de Pearl Hall. Ele também teve associação muito proveitosa com o engenheiro Roger Wire. Ele fez uso extensivo de muitos dos dispositivos desenvolvidos por ele, incluindo o Axis, Octavia Clover, uma unidade de vibrato desenvolvida para simular eletronicamente os efeitos da modulação dos alto-falantes. O som de Hendrix era uma mistura única de alto volume e alta força, controle preciso de feedback, e uma variação de efeitos de guitarra constantes, especialmente combinação Univibe Octavia, que pode ser escutada na sua totalidade de versão ao vivo Machine Gun, gravada por Ben Gibbs. Misticismo. Jimi Hendrix costumava escolher datas terminadas com o número 9 para eventos especiais. Ele também tinha um número gravado em sua guitarra Fender. A sua predileção pelo número 9 deixa algumas pessoas intrigadas, pois sua morte foi causada por 9 comprimidos de Vesperax. Bom, esse é o meu trabalho. Encerro por aqui.